sem mais delongas, vou passar a palavra, as considerações iniciais para a Luísa Vaz. Muito obrigado, Luísa, por estar pela primeira vez no canal Política com Isaac Macedo. Você esteve comigo lá na época do canal Lights, mas é a primeira vez que você está aqui no canal Política com Isaac Macedo. Muito obrigado por estar aqui. Fique à vontade para dar suas considerações iniciais. Boa noite a todos, àqueles que nos veem agora, àqueles que nos vão ver mais tarde. Boa noite a ti, Isaac, e muito obrigada por este convite, por esta estreia neste novo canal, que pelo que sei, amanhã faz um aninho, não é? Portanto, amanhã é dia de festa, e aproveito desde já para desejar as maiores felicidades e a continuação de muito sucesso neste novo projeto. Em relação ao tema em específico, nós aqui em Portugal e Europa, um bocado por toda a Europa, estamos a encarar isto com muita preocupação, não só pela questão financeira, portanto, do que isto vai representar para a crise que já se vive na Europa, porque estamos a falar do mundo árabe, estamos a falar de países produtores de petróleo, também pela questão em si do território, portanto, relativo a Israel, porque há uma afinidade muito grande entre a Europa e Israel, até por uma questão religiosa. E acima de tudo porque temos um grupo terrorista, não é? Estamos a falar de um grupo terrorista que acha que pode determinar o fim de um Estado que, independentemente do que a história diga, é um Estado independente e que tem procurado desde 1937 a paz naqueles territórios. Há aqui uma grande confusão que se tem feito e convém desmistificar que o Hamas não é o povo palestiniano, não é? São coisas diferentes. Não se pode dizer que é a Palestina que está em guerra com Israel. Não, é um Estado, é um grupo terrorista que foi armado ao longo do tempo por muitas potências do mundo, se bem que agora treinado pelo Irão, mas que tem sido mantido, não é? Ou seja, não tem sido alvo de sanções, não tem sido alvo de castigos pela comunidade internacional, antes tem sido quase normalizado, e que agora resolveu fazer uma incursão brutal sobre Israel, e Israel está no seu direito de defender e de defender os seus. E portanto é muito complicado, até porque, como te dizia há pouco, nós na Europa estamos a ser invadidos, e este é mesmo o termo, por povos de maioria muçulmana, oriundos de variadíssimos países, não só os indostânicos, mas os sírios e muitos outros, e portanto estamos a começar a ter aqui um problema cultural e quase civilizacional, não é? Nós assistimos nos últimos dias a muitas manifestações desses árabes pró-Palestina, quando não é a Palestina que está em causa, não é? Portanto, gera-se aqui uma confusão muito grande que convém consigamos ir desmistificando para que as pessoas possam ser esclarecidas e perceberem efetivamente de que é que estamos a falar. Perfeitamente. A gente sabe, né, que existe, antes de mais nada, a Juliana está chegando aqui. Boa noite, Juliana, muito obrigado pela audiência. E nós sabemos, Luísa, que realmente, né, sobre a questão da guerra em si, nós sabemos muito bem que temos aí Israel foi invadida pela questão do grupo Hamas. Depois, você já vê o Hezbollah já fazendo algumas sinalizações, o próprio Irã, que já está acontecendo. Existem vários fatores que existem nessa guerra, né? Mas, como a gente está tendo essa oportunidade aqui de falar com você, sabemos também que, até como você falou na sua introdução, que existe já há algum tempo, né, vamos dizer assim, um êxodo, né, uma imigração em massa de países, ou de grupos, né, de origem muçulmana em diversos países, né, da Europa. Em Portugal não é diferente. Então, de certa forma, com toda essa questão da guerra, há manifestações de grupos que podem se manifestar, por exemplo, pró-Palestina. Isso daí não teria um problema. Mas, pelo que você estava me relatando, existem alguns problemas que existem na Europa, né, em que as pessoas estão começando a ficar com medo
porque é um reflexo que acaba acontecendo nessa guerra. Com licença, desculpa. É um reflexo que acabou acontecendo nessa guerra, né? Por conta da questão desses grupos que já estão na Europa e se aproveitam disso para poder fazer certas situações. Eu gostaria, assim, que você relatasse um pouco do estado de ânimo das pessoas da Europa, né? No caso aí, você na cidade do Porto, até antes da gente começar a live, você citou alguma situação que aconteceu por aí, e também, né, se já aconteceu, também você citou, mas para a gente falar para o público aqui, o que já vem acontecendo em reflexo da guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas aí na Europa. O que nós temos assistido aqui na Europa, isto é muito fruto do Pacto das Migrações. Quem conhecer o documento Pacto das Migrações da ONU percebe um bocadinho do que é a substituição populacional que se tem vindo a tentar fazer na Europa. E essa substituição populacional passa muito por esta vinda de imigrantes ilegais à Europa. Eles entram maioritariamente por Lampedusa, na Itália, pela Grécia ou por Espanha. É claro que não é propriamente ali que eles querem ficar, eles depois querem seguir para países como a Alemanha ou o norte da Europa, países onde poderão ter mais condições. A questão que se coloca aqui é que eles são muitos, não é? Quer dizer, a Itália, por exemplo, Lampedusa está a receber cerca de 80 barcos cheios diariamente. Em Lampedusa já há uma percentagem maior de muçulmanos do que de habitantes locais. Portanto, as próprias pessoas já começam a ficar extremamente desconfortáveis e começa a não haver condições, porque Lampedusa é uma zona pequena, é uma ilha pequena, e portanto começa a não haver condições nem para os serviços darem vazão a tanta gente, nem para que hajam condições de habitabilidade e de segurança dentro daquele espaço. E portanto, o que se passa é que realmente começa a ser excessivo. O caso que eu te relatei há pouco referia-se a Portugal, particularmente, ali à zona da Costa Vicentina, a zona de Odmira, onde as mulheres têm medo já de sair à rua. Não é? Há vários relatos de mulheres que, quando saem à rua a partir de uma determinada hora, são perseguidas e sentem-se em perigo, porque de facto a presença, não só a presença, mas a forma como eles se apresentam, torna-se bastante perigoso para elas e desconfortável. E são pessoas que chegam cá, têm apoios, têm subsídios, e acabam por passar o dia todo ou nos jardins ou nos parques, portanto, obrigando os locais a sair, porque não se sentem confortáveis, não se sentem seguros, e estão ali o dia todo sem fazer nada. Portanto, o argumento do governo de que nós precisamos dos imigrantes do governo e da União Europeia, porque a própria senhora van der Leyen disse no seu último discurso do Estado da Nação que a Europa precisava desses imigrantes porque era imigração qualificada. Ora, pessoas que não falam a língua, que não conhecem a cultura, a maior parte delas, digo eu, sem estudos, não sei como é que se enquadram na imigração qualificada. E, portanto, alguns vêm sim para trabalhar, é verdade, há empresas também em Portugal que por falta de funcionários, acabam por contratar estas pessoas e essas vêm para trabalhar e, de facto, com isso está tudo certo, nem nós na Europa, nem o Chega em particular, têm nada contra isso. O que nós temos contra é esta imigração em massa, principalmente de homens jovens, sozinhos, portanto, nem sequer há famílias, não é? Eles vêm sozinhos, portanto, se vêm sozinhos, vêm provavelmente com a intenção de criar cá as suas famílias, e são homens que não vêm com a intenção de produzir, não é? Como eu te dizia há pouco, nós em Lisboa temos uma zona chamada o Martim Muniz. O Martim Muniz está completamente pejado não só de lojas, mas de muita gente. São filas e filas e filas e filas de homens muçulmanos e que chegam inclusivamente à beira do Presidente da Junta e que lhe dizem que precisam de uma mesquita maior porque são muitos e, portanto, têm esse direito. Ora, eu gostava de saber se eu, como cristã, posso chegar sei lá, à Síria ou ao Líbano ou a qualquer um desses países e exigir o meu direito como cristã de ter uma igreja para rezar. Não é? Provavelmente eu ficaria sem cabeça, não é? Portanto, é preciso ter um bocado de cuidado, porque
mantendo todo o respeito por qualquer ser humano, não é? E não é isso que está aqui em causa. A forma como isto está a ser feito, e agora vê-se, não é? Estas pessoas, como eu te dizia há pouco, têm feito várias manifestações na Europa pró-Palestina, como se isto fosse um conflito entre Israel e a Palestina. Não é. É um conflito entre Israel e um grupo terrorista que toma conta de uma faixa de terreno onde habitam palestinianos, que são coisas completamente diferentes. Deixa eu só colocar um ponto, Luísa, que é o seguinte, né? Essa questão da imigração, ela desenfreada, já vem acontecendo já há muito tempo. Mas com essa questão da guerra entre o Israel e o Hamas, essas pessoas que já estão aí dentro e que já causam uma certa preocupação para vários grupos locais, essas pessoas começam a fazer manifestações pró-Palestina, que não necessariamente a gente está falando aqui de Palestina, né? E acaba causando mais medo e receio ainda, porque inclusive você até falou, né, que recentemente aí em um país, né, europeu já tiveram algum atentado, né, justamente por conta desses grupos, né, islâmicos que ficam se aproveitando da guerra, radicais no caso, que ficam se aproveitando da guerra para poder fazer esse tipo de coisa na Europa. Então, no final das contas, com todo esse cenário, né, deixa a Europa com um alerta assim, até mais aceso do que tinha antes. Né? Nós tivemos logo no início, portanto, após a invasão do Hamas, tivemos um problema em Hamburgo, tivemos um ataque em Hamburgo, e hoje tivemos um ataque na Bélgica, em Bruxelas, onde ia decorrer o jogo entre a Bélgica e a Suécia, portanto, para um jogo de apuramento para o europeu, onde foram atingidas 3 pessoas por um senhor muçulmano. Duas delas faleceram, portanto, dois suecos faleceram em Bruxelas hoje, vítimas precisamente de um ataque desses, não é? Portanto, o senhor, eles estavam a entrar para um táxi, o muçulmano dispara sobre os 3, portanto, o taxista e os dois cidadãos suecos, e os 2 cidadãos suecos acabam por falecer. E, portanto, é claro que o nível de alerta aumenta, o que é que isto leva a que amanhã em Bruxelas não haja escola, não é? Foi pedido à população toda que ficasse em casa, e, portanto, quer dizer, deixam invadir a Europa destas pessoas e depois, mais uma vez, são os europeus que são colocados dentro de casa, não é? Em países onde, pelo menos em Portugal, temos graves problemas, porque temos uma grave deficiência nas forças policiais, temos falta de efetivos, um pouco por todo o país. O nosso exército também está francamente debilitado e, portanto, nós não temos propriamente a quem recorrer para nos proteger, não é? Fala-se agora, ainda agora, se falou, perdão, no Porto, da colocação de mais câmaras de vigilância para auxiliar a PSP na sua missão de controlo das ocorrências, e quando vamos a ver, isso são câmaras que já têm ligação à inteligência artificial, que felizmente não vai ser ativada porque a nossa proteção de dados e o nosso Tribunal Constitucional não deixam, mas quer dizer que já vai para o caminho do biométrico. Portanto, primeiro invadimos a Europa com pessoas que não gostam da Europa, não gostam dos valores europeus, não gostam da religião, não gostam da cultura, querem antes impor a sua. A França teve agora há pouco tempo que proibir os véus islâmicos nas escolas, não é? Porque não se concebe que as crianças vão para a escola, não é? E andem de cara tapada e tenham todos aqueles rituais. E portanto, quer dizer, começamos a ter que os obrigar a estar na Europa como europeus, não é? Porque lá está, não podem vir para cá e impor a sua cultura, impor a sua forma de estar e criticar a nossa, não é? Só que realmente em percentagem eles já começam a ser muitos. Há uma imagem que andava aí a circular de uma manifestação pró-Palestina, que, quer dizer, aquilo visto de cima mais parecia Teherão, não parecia Londres, não é? Portanto, agora é que o europeu realmente se vai confrontar com aquilo que têm sido as políticas de portas abertas que esta administração da senhora van der Leyen tem levado a cabo na Europa e que não está de todo a produzir bons efeitos e bons propósitos.
E vamos ver, porque foi pedida uma atuação de todos os grupos islâmicos na Europa para a última sexta-feira 13. Felizmente ela não aconteceu, esperemos que não venha a acontecer, porque se acontecer eu não sei como é que os europeus se vão defender. É, Estamos numa situação muito complicada, principalmente nós mulheres, porque estamos mais sujeitas, não é? com certeza, com certeza. O Tiago estava até fazendo aqui uma analogia, né? Ele falando que de repente chegar para o Brasil 2 milhões de argentinos, 30 milhões de chineses, 30 milhões de paquistaneses, 40 de indianas, e acrescenta o fato dos brasileiros se migrarem, esses que migram não tiveram condições para permanecer e ter um bom trabalho, mas esses que vêm de fora conseguem. Isso tem sido uma situação em que as pessoas da Europa estão sofrendo bastante. Essa não é uma realidade que hoje tem na América do Sul. Nós temos, no caso aqui no Brasil, alguma coisa parecida, mas assim, muito de longe parecida, e é por um motivo muito justo, porque tem muitas questões de imigrações de venezuelanos por conta do regime, né, do Nicolás Maduro, e eles entram pelo norte do país. Mas, assim, está longe de ser superlotação. Inclusive, eu não sei como é que anda agora com esse novo governo, mas até o governo passado tinha a Operação Acolhida, que ajudava muito os venezuelanos que entravam por Roraima. Então, assim, é uma realidade que infelizmente, é bem distante, né, da realidade dos europeus, em que acontece essa situação, né? Mas eu queria, nesse Até sentido, porque, deixa-me só dizer isto, até porque o brasileiro e o venezuelano têm algumas semelhanças, não é? sim, claro, Ou claro, seja, não só em termos linguísticos conseguem se entender, conseguem comunicar, mas em termos culturais e até religiosos há alguma proximidade, não é? sim, Não é este antagonismo a que nós estamos a assistir aqui. ajuda bastante, né? Então, eu queria, assim, até a Juliana estava perguntando, essa pergunta, Juliana, eu vou perguntar, mas eu vou deixar um pouco para depois, para a gente pegar um pouco nessa pauta que a gente está falando aqui, mas eu vou perguntar, né? Fica aí que eu vou perguntar. Mas sobre essa questão aí, né, dessa situação da guerra, tem toda essa instabilidade que você já falou, territorial do povo, do que o povo está sentindo, mas, assim, nós tivemos até a questão da ONU, por exemplo, de não considerar o Hamas um grupo terrorista, o que as pessoas já ficam um pouco assim, com receio nessa situação, mas o que acontece é o seguinte, né? Como tem sido a postura das lideranças aí da Europa acerca dessa guerra. A gente sabe muito bem que existe o Irã, que diretamente, né, ajuda a questão do Hamas, tem o Hezbollah, a própria Síria já tem umas certas ligações, aí tem outros que estão ali pelas sombras, né, que não são de forma oficial, mas todo mundo sabe o que acontece. Mas, no caso da Europa, né, alguns países devem ter uma postura. Afinal, por exemplo, Estados Unidos, eles já enviaram, né, algum certo tipo de ajuda para Israel. Então, você já tem uma postura firme. Como é que tem sido a postura dos líderes europeus acerca dessa questão do Israel e do Hamas? Eu vejo que muitos países eles estão assim meio sem saber o que fazer, porque não podem considerar o Hamas terrorista, mas ao mesmo tempo lamenta a questão de Israel. Como é que tem sido a postura de alguns líderes? Você pode até falar do seu caso aí de Portugal, mas o que você tem visto aí de outros países europeus, dos líderes, como é que eles têm visto essa situação toda e como eles têm agido? Não, os líderes, a Europa ainda agora emitiu uma declaração conjunta dos 27 países de condenação dos atos do Hamas, não do Hamas, mas dos atos do Hamas, e em favor de Israel. Nesse ponto eles estão mais ou menos unidos. Há a questão do Egito, por exemplo, o Egito tem fronteira direta com a faixa de Gaza, que não abre, não é? Porque, lá está, porque tem receio, não só porque há a tese de que a zona de Sinai poderia ser cedida à Palestina para a criação do seu Estado,
como eles têm medo da invasão que possa acontecer, até porque no meio dessa invasão podem vir terroristas do Hamas e o Egito quer proteger-se e, portanto, não abre a fronteira mesmo para corredores humanitários. Estão em negociações, mas para já não se prevê que vá ser por aí. A não ser que seja uma coisa muitíssimo controlada, porque o Egito não está todo disposto. Aliás, esta imigração, deixa-me só pegar nisto porque faz sentido, esta imigração que nós recebemos aqui era uma imigração que podia perfeitamente ir para os países árabes, não é? Falam a mesma língua, têm a mesma religião, a mesma cultura e, portanto, poderiam perfeitamente, há países árabes com condições até financeiras para os receber, mas não é? Nem os países árabes os querem, portanto, empurram-nos para a Europa. O Qatar, por exemplo, é um país onde está assediada neste momento a liderança do Hamas, porque a liderança do Hamas não está na faixa de Gaza, está confortavelmente instalada no Qatar, e o Qatar tem um banco através do qual financia também este movimento. A Turquia mantém a sua posição de sempre, não é? Tem ali sempre aquela posição fixa e, portanto, a Europa olha para isto com desconfiança, olha para isto com cuidado, até pelas implicações financeiras que possa vir a ter. A Europa, na sua grande maioria, está a viver uma crise neste momento, muito, muito causada pela forma como se posicionou em relação à Ucrânia e portanto, sendo que estamos a falar de maioritariamente países produtores de petróleo, não necessariamente só o Israel, mas toda aquela zona, prevê-se que a Europa vá sofrer mais uma vez a pancada nos preços, né? Portanto, subindo os preços dos combustíveis, sobem os preços na generalidade, e portanto prevê-se que enquanto este conflito durar, a Europa vá por essa via pagar a fatura. E portanto, e depois há outra questão, não é? Que é a questão da Europa não ter um exército, não ter forças de segurança capazes e, portanto, se houver algum tipo de retaliação na Europa, a Europa não tem condições de se defender. Não é? Portanto, talvez por aí também haja um bocado de cautela, e há cautela também por causa da China, porque a China também tem estado a tentar influenciar o conflito e está agora a tentar assumir uma posição de mediador de paz. E, portanto, como a China é um player também muitíssimo importante no tabuleiro, a Europa também está bastante atenta às movimentações para tentar perceber para que lado é que a China também se colocará. Mas há uma identificação de base com Israel. No caso dos Estados Unidos, deixa-me dizer-te que eu disse isto há bocado, os Estados Unidos fizeram uma troca de prisioneiros aqui há tempos, 5 por 5, portanto 5 militares americanos por 5 terroristas do Hamas, e para além dos 5 terroristas do Hamas, os Estados Unidos da administração Biden fizeram uma oferta de 6 bilhões de dólares. Portanto, eu entendo que as vidas dos militares americanos valham muito e valem, todas as vidas humanas valem muito, mas esses 6 bilhões não foram com certeza para comprar livros escolares, não é? E, portanto, e pergunta-se quem é que financia o Hamas. Temos que seguir o dinheiro, não é? E temos que ver realmente quem é que andou aqui a desvalorizar o facto de o Hamas ser um grupo terrorista que lhe deu meios e formas de ele hoje fazer o que está a fazer. Não é? E tudo isto tem que ser olhado com muita cautela. Tem que ser olhado com muita cautela, mas você falou uma coisa que me deixou um pouco aqui curioso, né? No caso, assim, estou falando aqui da Europa, mas, poxa, nós temos, assim, temos países, por exemplo, na Europa, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU de forma fixa. Seria a França e o Reino Unido. Sim. Esses países, eles não teriam condições de repente, ir para uma guerra de proporções, desse tipo de proporção? Você acha que eles não segurariam, no caso? Não creio, até porque se formos olhar para o que se passou na Ucrânia, não é? O que aconteceu foi uma compra conjunta de material, embora alguns dessem umas coisas e outros outras. Se formos a ver o tipo e o número de armamento que foi disponibilizado, foi muito reduzido, não é? Supunha-se que esses países tivessem uma capacidade militar superior. Se a têm na escondida. Não creio que fossem capazes de fazer face ainda mais a este tipo de guerra, não é? Porque a guerra levada a cabo por grupos terroristas é diferente de uma guerra convencional. Com certeza. É? Uma guerra portanto, urbana,
de guerrilha, essas coisas são coisas Sim, diferentes. é preciso ver, por exemplo, o Hezbollah estava a fabricar bombas com material caseiro, não é? Bombas caseiras, portanto, eles com qualquer coisa fazem uma bomba e explodem um grupo de pessoas, não é? Portanto, é completamente desproporcional. E É, tem havido um desinvestimento muito grande por parte da Europa no seu setor militar, não é? E isso tem-se visto agora. sim, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, nossas forças armadas e as nossas polícias são muito acostumados a essa guerra urbana, justamente por conta de questão de tráfico de droga. Mas talvez nas favelas e tal, mas, por exemplo, na Europa a gente não sabe se isso é uma realidade, né? Então, assim, tem todas essas dinâmicas que você falou. Mas você falou de um ponto interessante, que é o seguinte, né? A guerra da Ucrânia, que ainda está em andamento, né? Que as pessoas acontece isso, mas muitas das vezes esquecem, ainda está em andamento, infelizmente, né? Mas essa guerra, no caso, meio que nessa avaliação que você nos traz aqui, meio que evidenciou a fraqueza de potências europeias que a gente achava que eu mesmo de fora achava que, pelo menos, se você for pegar a França, o Reino Unido, inclusive eu tava vendo até uma matéria aí, um vídeo, dizendo que, justamente falando sobre esses armamentos aí da França, que na verdade não são tão sofisticados assim quanto as pessoas Imaginam. de fora imaginam, né? Então, assim, diante de toda essa questão, né, de guerra e tudo mais, é sempre complicado. Você colocou um ponto aí que foi um ponto interessante de pensar. Até o Tiago está aqui falando, Luiz, eu acho que a Europa tem exércitos, as nações soberanas que compõem a União Europeia. Porém, é a própria que dissuade os países a empregar suas forças, como já aconteceu com a Hungria e a Polônia, né? Temos até o Marcos Santos, né, dando palmas aqui. Eu agradeço, né, pessoal, mas antes, olha, pessoal, antes da gente continuar o nosso papo, eu quero mandar um recado para vocês aqui. Né, o pessoal de Portugal, não sei se tem isso, né, mas aqui o pessoal aqui do Brasil temos bastante, né, que é a questão da doação por Pix, né? E se você quiser me ajudar com qualquer quantia, né, basta doar para pixesacomacida.gmail.com, pixesacomacida.gmail.com. Você aqui podendo, né, passar um Pix para mim, você pode me ajudar a comprar equipamentos e também a ajudar na divulgação do meu canal. Por exemplo, foi muitas coisas importantes que eu comprei, licenças de aplicativos que são importantes para o meu trabalho, também questão de equipamentos aqui físicos. Então, isso daqui me ajuda bastante para fazer o meu trabalho ir para cada vez mais pessoas. Então, se você quiser me ajudar com qualquer quantia, tá? Basta doar pixesacomaceda.gmail.com, mas se você não puder, tudo bem, o que importa é a sua audiência, tá bom? Então, Luiz, você quer comentar aqui o que o Tiago falou? Eu concordo e discordo daquilo que o Tiago diz, porque quando se fala em nações soberanas na Europa, e é uma discussão que é recorrente, essa soberania está cada vez mais esbatida. Não é? Basta ver que, por exemplo, a NATO se refere aos países membros como território da NATO. Não é? Portugal não é território da NATO. Portugal é um país membro da NATO. Não é? Tem convenções feitas com a NATO, respeita-as, cumpre-as, mas não é território da NATO. Não é? Portanto, só essa expressão já demonstra que há uma sobreposição entre aquilo que é uma entidade estrangeira não eleita e aquilo que é um Estado que deveria ser soberano. Não é? Você colocou, desculpa, Luísa, Nada. quer completar? Se você quer completar, depois eu faço a colocação aqui. Pode completar. E, portanto, deveria haver alguma autonomia, não é? Dos ditos países soberanos que não existe. Não é? Os países não podem, para tomarem uma posição, normalmente tomam uma posição conjunta. Não é? E quando não o fazem, depois há algum tipo de sanções
Dou-te um exemplo, não tem a ver com este caso, mas é um exemplo. A Hungria, por exemplo, tem em falta o recebimento de 22 milhões de euros porque não alinha com determinadas políticas da União Europeia, nomeadamente a ideologia de género. Não é? Portanto, a Hungria, ao não aceitar essas imposições da União Europeia, não lhe são atribuídos fundos aos quais deveria ter direito. Não é? Portanto, a questão da soberania aqui é algo que tem que ser muito bem repensado, porque realmente esta União Europeia alargou-se demais com o tempo e nós estamos todos muito maniatados na nossa ação. Os exércitos existem, os exércitos são operacionais. O que eu penso, e o Tiago que poderá corrigir se for o caso, é que não têm a dimensão que deveriam e que se esperaria que tivessem, não é? E é isso que eu acho que é prejudicial para a Europa e que enfraquece, não é? Essa situação que você falou da União Europeia, né, e aí você deve falar tanto na questão do bloco econômico como algumas outras questões, na sua avaliação, ele meio que tem disfarçado um pouco o real potencial do país. Você até falou de um outro ponto interessante, né, que você falou da NATO, que a gente fala OTAN, mas é a mesma coisa, né? No caso da NATO, né, isso daí, no caso, meio que disfarça, né, pelo que eu entendi, o real potencial bélico daquele país, né? E isso acaba fazendo com que, no final das contas, aquele país possa ser que ele não esteja protegido de certa forma para aquelas situações. Lógico que tem todos aqueles tratados, por exemplo, se um país da OTAN, né, seja atacado. O artigo 5º da Carta das Nações Unidas, se um país membro for atacado, todos os outros têm a obrigação de defesa conjunta. Mas daqui que, por exemplo, se tiver um ataque surpresa, como por exemplo esse que aconteceu aqui do Hamas com Israel, quando eles forem se organizar, certamente vão se organizar e tal, mas, né, até lá está o sarau feito. Até lá, né? Tem que haver uma reunião, tem que haver uma Assembleia Geral, tem que haver deliberação, tem que haver a posição dos membros do Conselho Permanente, até que as coisas se resolvam, demora o seu tempo. Demora o seu tempo e há coisas que são, lá está, quando estamos a falar do terrorismo, da guerra de terrorismo, não é? Não podemos pensar da forma tradicional, porque não se aplica, não é? O terrorismo pratica-se de forma espontânea em grande escala, não é? E pretende-se, ou seja, eles pretendem que seja imprevisível. Exatamente, assim, por exemplo, eu estou falando aqui no caso dos Estados Unidos, eu sei que eles têm uma divisão antiterror muito forte. No caso aqui, por exemplo, a gente fala aqui do Brasil, muitos exércitos, nossas forças armadas, elas são preparadas para essas situações de guerra em zonas urbanas. Então, no caso você pode pegar o exemplo aí de Portugal, por exemplo. Eles estão preparados para, por exemplo, esse tipo de guerra, assim, de guerrilha, de terrorismo. Guerra urbana? Guerra urbana, terrorismo, essas coisas assim. Há um preparo desses países para uma situação como essa, porque certamente, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas na Europa estão preocupadas com essa situação que está acontecendo por conta dos reflexos da guerra. Então, assim, isso não vai acontecer, espero muito que isso nunca aconteça, mas se caso acontecesse, os exércitos da Europa, aí, pegando os exemplos aí de Portugal, eles estariam preparados para uma situação de guerra urbana? O exército tem treino, portanto, treina essas situações, não é? Aliás, eles fazem muitos treinos conjuntos até com a NATO, não é? Volta e meia há ações de treino conjunto, seja cá em Portugal, venham cá eles ou vão as tropas portuguesas fora. Esses treinos acontecem. Agora, vocês, por exemplo, aí no Brasil, têm treino em tempo real, não é? Nós cá não temos, não é? Nós temos visto, por exemplo, e a minha cidade, mais uma vez, é um mau exemplo disso, temos visto um crescendo do tráfico de droga,
não é? Nós ainda há tempos passou uma reportagem de um senhor coitadinho, numa determinada zona da cidade, pronto, que estava à porta de casa e que pediu ao traficante que se dirigisse para o outro lado, para não estar ali a traficar a droga à porta de casa dele, não é? E o traficante nem sequer deu ouvidos e continuou a fazer a exercer a sua atividade de uma forma perfeitamente tranquila. E o senhor, coitado, não é? Tem o traficante à porta de casa. E nós infelizmente, temos muito boa polícia e nós Chega, somos o único partido que abertamente apoia as forças de segurança, mas sabemos que elas estão depauperadas em meios, estão depauperadas em efetivo, e portanto torna-se muitas vezes muito difícil agirem porque não têm nem homens nem meios, não é? E portanto muitas vezes eles até se calhar deixam passar as situações porque até se calhar com um certo receio daquilo que vão encontrar, não é? Porque quando uma pessoa está diminuída em meios humanos e em meios técnicos, não é? Torna-se muito difícil fazer face a um tipo de crime que é diferente do crime a que Portugal estava habituado. Essa situação, né, que está acontecendo, certamente está deixando muitas pessoas em especulação e tal. Sobre essa questão do fim desse conflito, assim, né? Como você pode colocar a sua opinião, mas também colocar um pouco da sensação das pessoas, por exemplo, aí nas ruas da cidade do Porto, como é que as pessoas sentem que esse conflito pode acabar bem, pode acabar indo para uma situação ainda maior? Como é que você descreve assim a sensação das ruas, do que as pessoas estão pensando acerca desse conflito que está acontecendo lá em Israel e na faixa de Gaza? Torna-se muito complicado porque pode eventualmente haver uma escalada, não é? Israel tem os meios para isso, aliás, o que lançou mais dúvida e mais questionamento foi precisamente como é que isto acontece, não é? Porque Israel tem o exército, um dos exércitos mais preparados do mundo, se não o mais preparado. A Mossad é uma força de inteligência também das mais preparadas, se não a mais preparada do mundo. Aquela fronteira é uma fronteira altamente vigiada. Tudo bem que era um momento de festa, de celebração, mas ainda assim, não é? A forma como tudo decorre levanta aqui várias questões, não é? Porque Israel, à partida, deveria estar sempre a contar com algo vindo daquele lado. E se houver ali uma junção do mundo árabe, não é? em torno do Hamas, a situação pode escalar, não é? E o Irão, ninguém sabe que armamento é que o Irão tem, se tem ou não, e em quantidade de armamento nuclear, não é? Sim, sim. Porque quando o Irão sai, não é, daquela convenção, o Irão ficou livre para construir o que quer que fosse sem qualquer tipo de supervisão. Portanto, se houver material nuclear no Irão, podemos ter ali um conflito muito grave, não é? Podemos ter ali uma escalada muito complicada. E, agora, o que tudo indica é que o objetivo de Israel é terminar com o Hamas, não é? Aniquilar o Hamas. E isso feito, à partida, não haverá retaliação. Mas estamos muito dependentes das posições de todos aqueles países árabes que à partida estão a sustentar o Hamas. Por isso é que os Estados Unidos já se puseram na dianteira para haverem conferências de paz, a China também está a tentar, a Rússia acho que também já veio falar nesse sentido, para tentarem encontrar ali uma solução. A questão é onde é que eles vão encontrar território, não é? Porque, em princípio, o território que estará destinado ao povo palestino, não é? Será a faixa de Gaza e a Cisjordânia, não é? Porque a Jordânia não vai ceder mais território, o Egito não vai ceder Sinai e, portanto, ficarão ali naqueles enclaves. Mas se o mundo árabe, até porque, e há aqui uma questão que será importante salientar neste momento, a maior parte dos palestinos não são muçulmanos, não é? São cristãos. São cristãos e são oriundos dos hebreus originais, chamemos-lhe assim, não é? Sim, Portanto, sim. talvez por isso também
nunca tenha havido uma tomada de posição diferente do dito mundo árabe face às várias tentativas de paz que se foram tentando fazer ao longo dos anos, não é? Porque de facto o povo palestino, sendo cristão, acaba por não ser visto pelo mundo árabe como uma parte de si, não é? E portanto, se for uma forma de manter ali o conflito na região, e contribuir para o desgaste de Israel, talvez isso seja a linha que o mundo árabe quer seguir. Agora, vantajoso, né, para eles. É para eles e para a indústria da guerra, não é? Sim, Que estava a lucrar com a Ucrânia e continua a lucrar agora aqui também com este novo duas polo. frentes, né? E É? essa questão dessa guerra, né, está longe de terminar, né? Porque outros estão começando a entrar, tem essa questão dos acordos de paz, mas isso é um processo muito lento. Nós sabemos como funciona a questão do Conselho de Segurança da ONU, inclusive o Brasil está provisoriamente como presidente, né, está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, mas... Se calhar, desculpa-me dizer, fazer aqui um parênteses, se calhar não com o melhor Ministro da Defesa, não é? Se calhar no mandato anterior teria sido melhor, mas vamos ver como é que se porta. Vamos ver como é que se porta, né? Mas é uma situação bastante complicada, né? Inclusive, que pipinaço, hein? Hein, seu Lula? Pepino, hein? Aqui o Brasil. Mas há aqui um ponto que nós não nos podemos esquecer. Estamos perto de 24 e estamos muito perto de eleições na América. Sim, Estados Unidos. E temos o Trump na corrida, não é? Por mais que o tentem desestabilizar e que o tentem tirar da corrida, parece-me que não terão os americanos tanta sorte quanto teve o vosso infeliz STF com a supressão dos direitos políticos do Bolsonaro. Mas se Trump ganha novamente, porque eu sou daquelas que acredita que o Trump ganhou em 2020, se o Trump ganhar novamente em 24, eu acredito que há aqui um virar de jogo e que quer o conflito na Ucrânia, quer este em Israel, terão mais brevemente os seus dias contados. Isso com certeza, mesmo porque... Portanto, acho que há dois cenários, ao cenário atual, não é? E aquilo que se prevê, e ao cenário com a entrada de Trump. Isso tem uma mudança de política clara, né? Questão de política externa e também questão de militares, né? Assim, é uma questão de leitura, né? Inclusive, existem pessoas de outros espectros que acompanham o canal aqui também. Então, assim, eu posso até fazer, né, essa leitura de que, por exemplo, durante o governo Trump, né, com todos os problemas que você possa achar que tenha, mas teve uma questão muito mais assim, no sentido de ter um controle nessas questões, né? Quando você tem na questão do Biden, muitos podem achar que foi sorte, que foi azar, no caso, mas, de fato, aconteceu a questão do Afeganistão, né? Depois aconteceu a questão da Ucrânia, agora está acontecendo toda essa situação. Aí vai dizer, é culpa dele? Não sei, cara, mas, assim, com certeza o Trump tomaria algumas atitudes diferentes. Se essas atitudes seriam melhores ou não, nós não sabemos, mas pelo que se trouxe do outro cenário, com certeza, aí você pode dizer, com certeza ele faria diferente do que o Biden faria, né? Do que o Biden fez. Eu acho que, se me permites, eu acho que se nós olharmos para o início do mandato do Trump, não é? Com o mundo inteiro a dizer, com o feitio que ele tem e com a atitude que tem, vai entrar em guerra com o mundo todo e não sei o quê. E o único mandato americano dos últimos anos, com paz, do início ao fim, foi o de Trump. Que era aquele que toda a gente diria que seria o mais belicoso, até pela postura e pelo discurso dele, e não foi. Isso é ele fato. conseguiu os acordos no Médio Oriente, ele conseguiu falar com o Kim Jong-un, ele conseguiu falar com Putin, ele conseguiu falar com todos os líderes mundiais, dos mais simpáticos aos mais antipáticos, dos mais queridos aos mais odiados, e conseguiu encontrar plataformas de entendimento com todos. Portanto, tudo indicaria que o segundo mandato, que este seria o seu segundo mandato, que também seria um segundo mandato dentro dessas linhas.
Pois bem, né? No caso aqui do Brasil, é importante salientar uma coisa que é positiva, que foi do governo brasileiro, né? Temos de dizer que foi a retirada, né, dos brasileiros em Israel, que foi realmente uma operação de muito sucesso que foi feita aqui, inclusive elogiada no mundo inteiro, né? Para que as pessoas falem aqui, não fiquem dizendo que eu cometo injustiças. Mas, assim, Não, no, a vossa FAB nisso trabalha muitíssimo bem. sim, Vocês têm enquanto nós, por exemplo, temos um atual, presidente da Assembleia da República, não é, o Santos Silva, que já foi ministro dos negócios estrangeiros, e que dizia ele, aliás, foi ministro dos negócios estrangeiros ainda no tempo da pandemia, que ele dizia que a TAP, que não é a TAP, a nossa empresa de aviação, não era nenhuma agência de turismo para andar a ir buscar os portugueses a qualquer canto do mundo onde fosse preciso. Portanto, sim, houve, tínhamos os inclusive eu portugueses ouvi, encalacrados em vários pontos do mundo sem poder sair, não é? E ele, em vez de organizar através das embaixadas a vinda dos portugueses para território nacional, ainda para mais no momento daqueles, não, diz que a TAP que não era nenhuma agência de turismo e, portanto, não tinha nada que andar aí para trás e para a frente e buscar portugueses. Portanto, é de isso. louvar a postura da vossa FAB, que não deixa ninguém para trás, e inclusivamente, segundo soube, até os animais de estimação das pessoas levou. Sim, foi. Teve questão dos animais também. E foi importante dizer isso. Inclusive, eu vi que o Reino Unido, se não me engano, estava cobrando para que as pessoas pudessem ir no avião e tal. Não entender, isso foi um absurdo, tá? É. Então, parabéns ao governo brasileiro pelo que fez, tá? Agora, nós estamos aqui, né, nessa situação. Eu vou fazer aqui a pergunta da Juliana, porque segurei um pouco mais, porque a gente estava conversando aqui sobre o tema que a gente estava falando, mas ela quer tirar uma outra dúvida, não sei se você pode responder Se a eu dúvida souber, terei dela. todo o gosto. Ela está falando aqui, olha, a Luísa poderia fazer alguns comentários sobre eleições na Polônia. Ela está perguntando aqui se será que a Polônia se tornará progressista? Você tem alguma informação sobre as questões do país da Polônia? Ora, eu não creio. A Polónia tem ali um problema, não é? Porque lá está. Há bocado falavas-me das lideranças. Muitas vezes, apesar dos líderes serem eleitos, não é? Acabam depois por não refletir a vontade popular, não é? E a Polónia está numa posição bastante complicada, porque a Polónia tornou-se num satélite dos Estados Unidos, não é? E, portanto, nesse sentido, mesmo em termos NATO, não é? A Polónia está bastante comprometida, ou seja, as lideranças da Polónia, melhor dizendo, não é? As lideranças da Polónia estão bastante comprometidas com o globalismo com as políticas progressistas. Não é necessariamente aquilo que o povo polaco quer. Não é? E, portanto, pode haver ali algum confronto entre essas duas realidades, se de facto as lideranças políticas da Polónia resolverem seguir uma linha demasiado progressista. Porque o povo polaco é um povo conservador, não é? Sim, com certeza. E pode haver ali algum desentendimento. É. Porque Vamos, há uma forte aposta, não é? Da cultura woke que vem dos Estados Unidos, não é? Há uma forte aposta de implementação na Europa, não é? Há países que têm resistido mais, que têm conseguido, o caso da Hungria, o caso, portanto, ali os países de leste são bastante mais resistentes, Roménia, todos eles são bastante mais resistentes, mas a Polónia, de facto, sofre uma grande influência dos Estados Unidos, hum, e está, lá está, a liderança, não é? A liderança polaca, tal como ali a Maia Sandu, também ali da zona da Moldávia, que também está bastante influenciada pela União Europeia, no caso. Não é? Ainda há pouco tempo a senhora van der Leyen lá foi tentar, porque a senhora van der Leyen está completamente alinhada, se alguém teve a oportunidade de ouvir o último discurso dela do Estado da União, que no meu entender é um nome errado para se dar aquele discurso, e por uma razão muito simples. A União Europeia não é composta por Estados federados. Não é? Eu admito que o presidente do Brasil ou o presidente dos Estados Unidos façam um discurso da União, não é? Porque são países com Estados federados.
Não é o caso da União Europeia. A União Europeia é constituída por países que deveriam, como dizia muito bem o Tiago, ser soberanos, infelizmente não são, mas ainda não é uma realidade federada e, se Deus quiser, não há de ser. E, portanto, a senhora Ursula von der Leyen é só presidente do Parlamento Europeu, não é presidente da União Europeia, conforme se diz em mal, e não deveria proferir discursos de Estado da União, porque o seu papel não ascende a esse nível, não é? Mas ela, neste último que fez, agora no reinício dos trabalhos, desde a pauta do feminismo, à pauta dos direitos LGBT, ela pegou em tudo quanto é progressista e quanto é aquilo contra o que lutam os partidos de direita, e as alterações climáticas, enfim, todas elas, ela conseguiu tocar nelas todas, e é para onde ela quer que a União Europeia se encaminhe. Portanto, o pior que pode acontecer à União Europeia em 2024 é que essa senhora volte a ser eleita eurodeputada e volte a correr o risco de voltar a ser Presidente da União Europeia. Presidente do Parlamento Europeu, não é? Só uma questão, uma dúvida, né? Que é isso aí, não é o meu conhecimento, né? Moro no Brasil, não tem essa realidade. Como são essas eleições do Parlamento Europeu? São eleições diretas? Tem alguma participação popular? Como é que funciona isso? As eleições portanto, tu tens as eleições, nós aqui elegemos os deputados europeus, não é? Os deputados europeus, cada partido de cada país apresenta uma lista única, não é? Onde vão todos os seus candidatos e como cada voto conta, não é? São eleições diferentes das outras, porque nas eleições europeias todos os votos são contabilizados. Os partidos elegem os seus deputados. Ora, na Europa, os partidos que concorrem às eleições europeias fazem parte de famílias políticas, há várias famílias políticas. Existe, por exemplo, o Chega pertence ao ID, que é o Partido de Identidade e Democracia. Depois há o SER, que é o Partido dos Europeus Reformistas. Existe depois o grupo do Partido Socialista, o grupo do PPE, que agrega os partidos ditos do centro e centro-direita, que serão o PSD e, no nosso caso, o PSD e o CDS, e, portanto, quanto mais votos tiverem, depois cabe ao partido mais votado escolher quem será o candidato a presidente do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho. E depois, por maioria de razão, por maioria de acordo entre os eurodeputados, é que se elegem, então, essas três figuras, que depois elegerão o gabinete, não é? com os vários comissários. O que acontece é que se começa a perceber, não é? Principalmente por causa da senhora von der Leyen e da forma como decorreu o seu mandato, que o facto de o presidente do Parlamento Europeu não ser eleito diretamente pelo povo pode causar sérios problemas, não é? Porque nós efetivamente só temos os eurodeputados, não é? É como, por exemplo, como a nossa realidade em Portugal, não é? Nós em Portugal elegemos para o governo, para o Parlamento, para a Assembleia da República, nós elegemos os deputados, não é? E depois da maioria dos deputados é que sairá o primeiro-ministro e o governo, não é? E por consequência o presidente da Assembleia da República. Não são cargos que os portugueses elejam diretamente. O mesmo se passa numa ótica, se calhar, de quando a Europa foi criada, a ideia seria a distribuição e a supervisão de poderes de uns pelos outros, não é? Para que um órgão não ganhasse poderes excessivos face aos outros dois. Mas o que se tem visto é que, de facto, tem havido uma junção dos três poderes, portanto, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, que se têm juntado, não é? E têm começado a agir em conjunto em vez de se supervisionarem uns aos outros. O que torna tudo muito perigoso, porque depois as leis que emanam são supranacionais, portanto, depois os países, apesar de, num segundo momento, terem que aprovar na sua Assembleia da República as leis que emanam do Parlamento, o que é facto é que elas têm cariz supranacional e, portanto, entram diretamente no ordenamento jurídico português, sem que nós possamos fazer nada, não é? São diretivas da União Europeia, está bem, mas a gente não as votou, não é? Ninguém nos pediu a opinião, elas não foram ratificadas, e então torna-se complicado. Para mim é uma situação muito complicada, né? No meu entender, como você falou aí,
deve gerar bastante conflito de interesse, né, com Chaves, porque são cargos assim que acabam não tendo pelo voto popular esse tipo de situação, né? Mas é uma coisa assim um pouco diferente, né? Porque nós vivemos numa república presidencialista aqui no Brasil, então nós não temos essa dimensão, mas é fato que, pelo fato do primeiro-ministro não ser eleito pelo voto popular, para mim isso soa bem Não, estranho, tu não porque eleges, repara, pelo próprio tu fato, eleges os deputados, não é? sim, sim, Tu eleges os deputados e depois dali o partido mais votado, o líder do partido mais votado será aquele que será indicado primeiro-ministro, não é? é, Pronto, é assim que está na Constituição, embora uma pessoa quando vai votar, não é? Imagina, eu vou votar para as legislativas. Voto no Chega, mas o meu voto no Chega pretende que o André Ventura seja o mais votado e logo possa ter possibilidades de ser primeiro-ministro. Esse é o pensamento popular, não é? As pessoas quando vão votar num determinado partido pensam que a pessoa que está à frente daquele partido será automaticamente, em caso de maioria, eleita primeiro-ministro. Mas a é uma geringonça. votação indireta, né? Assim, não deixa de ter um certo participação popular, porque Sim, se você tem mais votos, então, no caso daí, é mais importante do que aqui a gente fala bastante sobre isso, mas é mais importante do que aqui votar dos deputados, porque tendo uma bancada maior, você vai ter essa possibilidade. Porque aqui, por exemplo, no caso do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, os votos são lá dentro do Congresso, mas não são automáticos, por exemplo, assim como você está falando aí. Aqui vem com posição, vem com chavo, vem um monte de coisa maracutaia aqui, aí vem esse pessoal. Mas o Brasil assim, o Brasil ele não entra em tantas guerras, eles não têm assim certas preocupações como na Europa tem, como nos Estados Unidos tem, como em outros cantos do mundo tem. Mas o que aqui tem de roubalheira e maracutaia não é brincadeira. deixa que nós cá temos muita corrupção. Nós cá É, temos muita corrupção, é terrível. É terrível. é, enfim, Um país tão pequenino e o nosso, mas lá está, o nosso problema é que nós temos uma taxa de abstenção altíssima, não é? é, Nós, por exemplo, para as europeias, nas últimas europeias em 2019, nós tivemos uma taxa, portanto, nós elegemos 22 eurodeputados, que é aquilo a que Portugal tem direito, não é? Nós elegemos 22 eurodeputados com 21,9% de votos válidos. Portanto, imagina, não é? Quer dizer, a desproporção, não é? Quase se deveria dizer, então, pá, se só votaram 21,9% dos portugueses, então só vão os deputados correspondentes, não, é? Não vai tudo, não é? Não vão os 22, porque não há votos para os 22, não é? Nós temos umas taxas de abstenção altíssimas e é muito também por isso que, que o erro se repete, não é? Porque nós temos uma máquina pública gigantesca com institutos públicos, com câmaras municipais, com juntas de freguesia, portanto, isso engloba muita gente, e acabamos portanto, por estar nas mãos, se nós não trabalharmos bem a abstenção e não formos buscar os votos à abstenção, nós acabamos por estar reféns, em certa medida, quase da máquina do Estado. Não é? Tudo aquilo que são funcionários públicos e sucedâneos. E isso, claro, que leva à perpetuação do Partido Socialista no poder e das más práticas. Não é? Olha, você estava falando sobre essas questões, isso daí está me dando uma boa ideia para, no futuro, fazer uma outra live para falar sobre diferenças da realidade política de Brasil e Portugal. Eu acho que essa poderia ser uma boa aí. Tá? Pode. Então, É só assim, marcar. então é isso aí, pessoal. Olha, veja só, se você quiser me acompanhar tanto no meu Twitter como no meu Instagram, tem o @Isaac_Política. Lá eu falo sobre as lives, né, sobre as resenhas, sobre os conteúdos novos que eu trago. Então, se você puder me apoiar, inclusive a Luísa está ali recentemente, a gente foi ali, né, e se adicionou no Instagram. Então, se você quiser me ajudar aí, é só acompanhar o Isaac_Política, tanto no meu Twitter, agora é o X, né?
é o antigo Twitter. Então, se você quiser lá acompanhar, fica à vontade, tá? E você que está aqui, assistiu pela primeira vez o canal Política com Isaac Macedo e gostou, né, do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal e ative a notificação. É muito importante para mim, para que o meu canal, para que a minha proposta possa ir para cada vez mais pessoas. Isso é muito importante. Você vê que eu sempre trago esses assuntos aqui de discussão, eu trago, assim, debates, eu trago entrevistas, eu trago, assim, muito conteúdo bacana. Então, o meu esforço vai ser muito recompensado se você fizer isso por mim, vai me ajudar bastante, né? Você gostou aí, não esquece, se inscreve no canal e ativa a notificação, tá bom? Então é isso, nós estamos aqui na nossa reta final, nosso papo aqui com a Luísa Vaz. Espero que você que esteja acompanhando agora e você que vai acompanhar depois tenha gostado. Eu gostei bastante, né? Temos aí vaga para mais, né? Para outros assuntos numa próxima oportunidade. E só uma questão aqui, né? Antes de mais nada, assim, agradecer demais a você e fica à vontade para dar as suas considerações finais, Luiz. Sua primeira participação no canal Política com Isaac Macedo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada eu pelo convite e por estar nesta nova realidade. Como tu disse já no Lights, estarei sempre disponível para contribuir de alguma forma com a visão deste lado do Atlântico. Acabamos por falar um bocadinho de mais coisas, não só do tema que tínhamos previsto, mas também é bom assim. Nós aqui dizemos que a conversa quer que mais cerejas, não? A pessoa começa a conversar e vai por ali fora. Porque este mundo é tão vasto, não é? que dá sempre para abrir o leque para temas diferentes. Em relação ao tema em específico, eu espero sinceramente que isto se resolva da melhor maneira. Acho que ainda vamos viver tempos um bocadinho difíceis antes disso acontecer. Provavelmente, espero eu, que com o regresso de Trump o mundo possa arrefecer um bocadinho, porque isto está demasiado quente. São uns atrás dos outros, uma pessoa ainda não recuperou de um conflito e já está metido no outro e já estão a cozinhar outro mais não sei aonde. Vivemos tempos difíceis, mas com fé e confiança e clareza de mente, acho que vamos conseguir superar isto. Uma palavra a todos os que sofrem. É triste ver o mundo assim, é triste ver que são os líderes que muitas vezes promovem as coisas e usam joguetes, não é? Mas não confundam aquilo que são os grupos terroristas com aquilo que são os povos, não é? Os povos não têm culpa, não é? De muitas vezes da miséria porque passam. É isto, tudo sempre que precisares, combinamos, eu venho cá com todo o gosto. Muito obrigada a todos aqueles que nos deram a sua atenção e àqueles que nos vão ver depois. Espero mais ou menos ter conseguido responder à questão da Juliana. Se calhar não de uma forma tão específica, mas pronto, eu também me posso informar melhor e uma próxima vez que cá venha também podemos aprofundar um bocadinho mais. Muito obrigada pelo convite, espero ter correspondido às expectativas, espero ter conseguido responder às questões e vemo-nos sempre que achares que seja bom para os teus ouvintes e para o teu canal. Toda a sorte e todo o sucesso. Perfeitamente, muito obrigado pelas palavras. E é isso aí, pessoal. Continue acompanhando a programação do canal Política com Isaac Macedo. Amanhã já vou anunciar aqui novas entrevistas que terão aqui no canal. Com certeza vão ter conteúdos muito interessantes e espero que você venha para cá, porque aqui não para. Aqui o funcionamento aqui é toda semana e eu faço isso com muito prazer. É isso aí. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Obrigada.